Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Sampa Samba. Retornamos depois de uma férias autodada por mim, para mim, no caso, e do Ângelo para o Ângelo também, né? Nós não sumimos, né? Mas é que, se não me falha a memória, né? Desde quando o Carnaval voltou, né? Daquele Carnaval de abril, foi 2022, né? Em 2023 já teve Carnaval praticamente emendado, 2024 o Carnaval foi mais sossegado, mas esse Carnaval foi praticamente em março, né? Então não houve descanso, né? Assim, de fato, né? Até mesmo para a gente que acompanha as escolas de samba, a gente tem que também dar um descanso para nossa mente, né? Pelo menos no meu caso, né? São No oito meu caso, eu vou escolas. para outros projetos culturais, vou para quadrilha. Exatamente, exatamente. Mas aqui no Sampa Samba a gente aborda Santos, a gente aborda São Paulo, então são muitas escolas, são muitos enredos, nem todos são bons, nem todos os sambas também são bons, então a gente tem que priorizar a nossa mente, né? Então a gente vai para outros projetos, o Ângelo vai para as quadrilhas, né? Eu estou aí na parte mais de audiovisual agora, então estamos aí falando de carnaval e também de cultura de outra maneira, né? Como, né, já deixando aqui bem adiantado, né, como a gente tem um problema, que eu considero pelo menos um problema muito sério, né, acho que nesse carnaval contemporâneo, principalmente o carnaval da Liga, a gente nunca teve algo semelhante com uma agremiação, né, a gente já teve escolas de samba que tiveram problemas judiciais, problemas econômicos, né, todos os problemas possíveis, mas eu acho que eu considero isso um fato inédito, né, uma escola de samba que a gente está gravando esse episódio dia 30 de agosto e não há movimentação de nada, né? De enredo, de uma equipe de fato organizada. Tem um carnavalesco, né? A gente está falando aqui da camisa verde e branco, que a gente nem vai falar dela, porque ela não tem enredo, né? Então, acho bastante complicado, acho bastante complexo. Não é o caso aqui nesse episódio que a gente vai falar aqui dos enredos, né? Episódio tradicional, assim como em São Paulo é tradição ter briga na apuração, é tradição ter 10 na apuração, é tradição o Ângelo também das impressões dos enredos de São Paulo, né? Então, infelizmente, ele não vai poder falar da camisa verde e branco, né? Que está aí, portanto, no terceiro ano no grupo especial, algo que era inimaginável alguns anos atrás. E parece que a escola está indo para um caminho perigoso. Não posso aqui afirmar que a escola vai sofrer alguma sanção, acho que nem a Liga quer fazer isso. Acho que só vai ser feito numa última ocasião. Mas já falando aqui, começando, né? Já iniciando com uma polêmica, acho que é a única polêmica aqui do dia, né? Já aí apresentar o Ângelo, que pela primeira vez aparece aqui na nossa temporada 2026, que se inicia hoje, né? Aqui em Adoro. setembro O no Emerson não Sampa gosta de me Samba. chamar, mas eu sempre estou aqui. Seja bem-vindo novamente, Ângelo. Oi, pessoal. Eu espero que esteja todo mundo bem. Estou de novo, só para lembrar vocês que eu acompanho poucas coisas em São Paulo nesse período, até do Rio mesmo acompanho menos, mas eu tomo muita informação que me chega por mensagem e tal, porque eu conheço a galera do Rio e aí eu vou postando e tudo mais. Mas em São Paulo eu acompanho muita pouca coisa, então, para mim, a maioria dos enredos que o Emerson vai falar e a maioria das coisas que o Emerson vai falar é minha primeira impressão. E é só para dizer para vocês que a primeira impressão é sobre a questão da logo e sobre as impressões que o Emerson me passa do que a escola passou em entrevistas e tudo mais. E eu vou dizer o que eu acho desses enredos que foram anunciados e tudo mais. E sobre o camisa, eu espero que se resolva logo, porque a gente tem a questão de escolha de samba, né? Porque o samba deve ser escolhido para gravação, tem um tempo, tem um período de gravação. A gente acredita que a Liga não vai fazer nada nesse sentido, mas que a Liga vai apressar eles porque necessita desse tempo de gravação para poder gravar no estúdio, tudo certinho, para poder anunciar, para poder divulgar o álbum. E eu acho que o problema agora dessa corrida contra o tempo é mais essa situação mesmo de escolha de samba. Escolha de samba. Que provavelmente eu vai, né? Quais são as possibilidades? É um samba encomendado ou uma reedição, né? Então são essas duas possibilidades, né? E eu acho impossível ter uma disputa de samba, até porque a maioria dos compositores ou está endividada, porque já entra em várias disputas e não tem como do nada, né, entrar numa disputa relâmpago,
e também até mesmo pela qualidade, né? Acho que uma disputa demanda o carnavalesco explanar enredo, um tempo ali para as pessoas fazerem um samba, então ou é uma encomenda ou vai ser um samba reeditado. Então, boa sorte à escola, ao carnavalesco, que ainda é carnavalesco, o Guilherme Estevão. Então vamos aí esperar os rumos. Agora a gente vai falar de escola que tem enredo. Aliás, o primeiro enredo do grupo especial, que foi há muito, praticamente semanas depois do carnaval. A gente não vai aqui seguir uma ordem nem de colocação, nem de nada. A gente vai seguir aqui uma ordem que para ter aqui uma coerência narrativa. Então, primeiramente, a gente vai falar da estreia do grupo especial, a Mocidade Unida da Moca, no enredo Guelé 10, Aguibará Obirim, o carnavalesco é o Renan Ribeiro, né? Mas a gente tem ali como uma das enredistas a Thaísa, né? Eu vou falar que os enredistas que pelo menos são anunciados, né? Então a Moon, né, a Mocidade Unida da Moca, confirma seu enredo para o carnaval de 2026, será uma homenagem ao Guelé 10, né? Instituto da Mulher Negra e a Força das Mulheres Negras do Brasil, com o título Guelé 10, Aguibará Obirim, que em Yorubá remete ao poder do feminino, né? O Obirim, né, no Yorubá, é força, né, ou relacionado à mulher, né? E a escola fará sua estreia no grupo especial com o desfile que exaltará trajetórias de coragem, saberes ancestrais e existência social. A gente está falando aqui de um carnavalesco que tem uma experiência em fazer enredos afro e também enredos com uma temática um pouco mais social. Uma escola que assumiu, tem aí pelo menos uns 6 anos que a Mocidade Unida da Moca tomou para si ser uma escola que trate dessa pauta negra, principalmente, e é uma estreia, né? E a gente também não vai falar de samba, tá? Porque eu também não ouvi nenhum samba, estou esperando a gravação oficial. Na verdade, estou esperando o Apoteose fazer a captação de áudio para eu ter certeza das minhas escolhas, né? Então, me parece um enredo bastante interessante, curioso. Acho que dá para ser desenvolvido em 4 setores, né? O que você acha? Qual é a sua impressão? Eu gostei porque segue a linha que a Moon estava assumindo já tem um tempo, que é essa questão desde da passagem do André Rodrigues, desde de que tudo que a Mocidade Unida da Moca se propõe, ela está fazendo essa construção narrativa de enredos afros. E, e também por ser uma estreia no grupo especial também, que muita gente estava colocando a Moon já há muito tempo para ficar no grupo especial, muito tempo, tem uma torcida grande para isso. A Moon que até, se eu não me engano, 4 anos atrás, né, estava no acesso 2, né? Mais ou Foi em menos isso. 2018, ela estava no acesso 2. Então, 5 anos atrás estava no acesso 2, aí subiu para o acesso 1, e nessas foi disputando, sempre batendo ali na trave, fazendo grandes desfiles, e agora vai ter a chance de estrear no grupo especial, e aí eu tô empolgado que vai ser isso. Em São Paulo, a Moon vai ser a que vai abrir, né, Emerson? Isso, ela abre. Fácil. Então, já vai começar com um grande enredo logo de cara, assim. E a gente sabe que em São Paulo alguns enredos têm algumas falta de construção de enredo, né? Eu acredito que a Moon não vai passar por esse problema de ter uma falta de construção de enredo, até porque tem pessoas competentes nessa construção, tem pessoas que têm uma vivência no enredo proposto. Então eu acho que a Moon vai inaugurar o Carnaval 2026 de São Paulo muito bem com esse enredo. Acho que é um enredo que dá para ir por muitas vertentes, né? O ritual, né, Guelé 10, é um ritual nigeriano, né, conhecido como Patrimônio da Unesco. Você pode abordar a força da mulher no Brasil, até chegar de fato no Instituto, né? Acho que o Instituto sim não daria um enredo, né? Mas eu acho que a força da mulher, e acho que talvez seja o grande acerto, né? De você poder, né? Desbravar caminhos. Não é um enredo inédito, nossa, é um enredo inédito no carnaval, não é, mas é um enredo seguro, acho que isso é importante. E a Mocidade Unida da Moca, por mais que ela tenha feito enredos negros, quase nenhum deles a mulher é protagonista, né? Então, de certa forma, é uma nova vertente que a escola abraça, né? A escola tem feito enredos negros, mas quando homenageou, né, algo, quase sempre foi uma pessoa, um homem, né? Então, acho que aqui é, de certa forma, um certo ineditismo. A gente teve a Helena Teodoro, mas a gente volta aqui, de fato, para talvez uma coisa mais global, né, mais universal. E
uma expectativa grande, né? Acho que é a maior torcida sem torcida do Carnaval de São Paulo, é a Mocidade Unida da Moca, né? Acho que todo mundo torce por ela, né? Acho que nem todo mundo, vamos dizer assim, vai declarar ela sendo a primeira, mas acho que é uma torcida positiva, até mesmo pelo engajamento da escola, do seu presidente, e assim por diante. Então, é um belo enredo para uma Tornou uma estreia. escola queridinha, né? Que todo mundo Não, torce. É mais ou menos o exatamente. movimento que a Unidos de Padre Miguel fez aqui no Rio de Janeiro. E todo mundo Exatamente, que é o Unidos exatamente. de Padre Miguel como a escola que deveria subir, como a escola que deveria ficar. E é mais ou menos esse movimento, só para a galera que não tem a dimensão assim do Carnaval de São Paulo saber o que representa a Mocidade Unida na Moca nessa abertura de desfile no Grupo Especial 2026. É isso. Agora a gente vai para a escola que venceu na emoção o grupo de acesso. O grupo de acesso de São Paulo teve praticamente um empate triplo, né? Não, quase podia subir a Nenê no penúltimo quesito estava subindo, mas no último não nem subiu. A Mocidade da Moca no penúltimo nem estava subindo e chegou, né, a subir. Mas a Tom Maior teve emoções também, tá? Porque ela teve um momento ali que ela saiu do acesso, mas a Tom Maior volta ao grupo especial com o enredo Chico Xavier, nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba. O carnavalesco é o Flávio Campelo, que continua na escola. E o enredo da Tom Maior para o carnaval de 2026, né, é um enredo sobre Chico Xavier e Uberaba. E o tema celebra a trajetória do médium, a cultura e a força produtiva de Uberaba, cidade mineira onde Chico Xavier viveu. Pela logo, né, acho que é interessante pontuar isso, né, ao mesmo tempo que a gente tem o Chico Xavier, né, a gente tem ali o óculos, a gente tem ali o Evangelho, a gente tem até a imagem dele, né, e a ideia do Caneta psicografado, Tintuda, né, achei maravilhoso. não dá para não deixar claro o destaque da palavra Uberaba, né, porque querendo ou não é um enredo CEP, né, querendo ou não é um enredo aqui que tem provavelmente patrocínio, né, um subsídio ali da prefeitura de Uberaba. O que esperar deste enredo? A Tom Maior, ela desfilou no segundo dia, né? Não, ela não abre o sábado, né? Ela vai estar ali já no meio das outras escolas. O que esperar da Tom Maior? É um enredo. Até que ponto é um enredo homenagem? Até que ponto também é um enredo sobre a cidade, né? Vamos, né, tentar entender isso. A Tom Maior, ela faz grandes homenagens na história dela. Grandes homenagens, assim, tipo, os desfiles de homenagem da Tom Maior sempre rendem grandes desfiles. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas as memórias Não, não. afetivas que eu tenho da Tom Maior de desfiles homenagens são sempre maravilhosas e sempre rendem grandes desfiles. E eu acho que ela vai fazer um grande desfile e tá voltando pro lugar que ela não deveria ter saído, porque a gente sabe que foi 2023, né, que ela caiu. Foi um Isso. grande desfile que ela fez e não deveria ter caído aquele ano. Aí é a segunda polêmica do, do podcast de hoje, essa é a segunda polêmica. A Tom Maior não deveria ter caído porque ela terminou o desfile como uma das favoritas daquele ano e do nada ninguém entendeu e a Tom Maior caiu e tá voltando pro lugar que ela não deveria ter saído fazendo um desfile em homenagem que é uma característica forte dela. Quando ela faz uma homenagem, ela vem muito bem, ela faz um desfile grandioso. Eu espero, sinceramente, que a Tom Maior ela brigue ali, porque a gente sabe que a escola que sobe em São Paulo, né, não é a mesma trajetória da escola que sobe do Rio de Janeiro, por exemplo. A escola que sobe em São Paulo perfeitamente pode ganhar um campeonato, porque a disputa é diferente, a forma de avaliação é diferente. Então eu espero que a Tom Maior, por tudo que ela apresentou no grupo especial antes dela cair, por toda a construção que ela teve como escola de samba e por essa questão dela fazer grandes enredos de homenagens, eu espero que ela dispute mesmo ali o primeiro lugar e que ela tenha um bom resultado no final das contas. Eu acho que é um enredo seguro, acho que assim, claramente a Tom Maior quer ganhar, né? Quer ter uma boa colocação, mas eu acho que é um enredo seguro, né? Para uma realidade de retorno, né? Você volta para o barracão, né? Da cidade da fábrica de samba, então você volta para uma infraestrutura. O enredo da Tom Maior desse ano, né, no acesso foi um enredo grandioso, né? Nesse aspecto. Então acho que a escola eu considero pelo menos a melhor escola que faz alegorias hoje em São Paulo é a Tom Maior, né? Nenhuma consegue transmitir para os materiais, né, essa sensação de estética bonita, né? Poucas escolas fazem isso, né? Nem o Império de Casa Verde ultimamente tem feito como a Tom Maior faz, né? A Tom Maior consegue colocar ali camadas, texturas, formatos diferentes nas alegorias e então assim, a Tom Maior acho que ela vai para o seguro,
querendo ou não, acho que comparando aqui, já querendo comparar aqui, que a gente tem dois enredos aqui que estão, de certa forma, são CEPs, né? A Vai Vai e a Tom Maior. Parece que não é CEP, mas é CEP. Eu acho que da Vai Vai parece ser mais CEP, né? Que é São Bernardo, cinema e tudo mais. Aqui a gente consegue ainda entender que o Chico Xavier é como se você estivesse passeando por uma Uberaba, né? Parece um O pouco fio Maísa, né? condutor é o Chico Xavier. O Chico Xavier vai psicografar o Uberaba. Exatamente. Então, assim, Exatamente isso. faz lembrar um pouco a Maísa, né, na Grande Rio, né, nesse aspecto. Então, acho que tem tudo para dar Mas eu certo. acho que Vamos ver não aí vai como. tanto assim, né, de Maísa Grande Rio, não. Eu acho que vai mais Chico Xavier, até pelo que anuncia a logo. Eu acho que o Não, Uberaba vai sim. estar ali no fio, mas eu acho que vai abordar mais Chico Xavier do que Uberaba. Diferente, por exemplo, do que a Grande Rio fez, que foi mais maricado do que a Maísa. Não, eu digo no sentido de que não é nenhum nem o outro, são os dois ao mesmo tempo, né? Acho que nesse aspecto, né? Não é tipo falar de Santos, falar que vai falar de Neymar e do nada não tem nem Neymar, nem Pelé, nem tem Santos, né? Então, Então, acho que isso não é o que vai acontecer aqui na Tom Maior. É, como você disse, uma escola que sabe fazer homenagens, sabe fazer inclusive enredo CEPS, né? Como não esquecer, por exemplo, Foz do Iguaçu, que foi um enredo muito bonito, próprio Angola este ano, né, em 2009. Então, eu acho que é uma escola que vai para a segurança. Acho que as outras agremiações têm que ficar um pouco mais preocupadas. A Tom Maior, quando caiu entre aspas por erro dela. Não foi ninguém que achou erros, né? Ela abriu buracos, né? Essas coisas. E se ela não errar, ela fica no grupo especial e está numa boa colocação, inclusive, né? É a sexta de sábado aí do carnaval. A gente já falou da camisa, e agora a gente vai falar da atual campeã do Carnaval de São Paulo, a Rosas de Ouro, que vai ser a quinta escola de cesta. O enredo escrito nas estrelas, o carnavalesco é o Fábio Ricardo. Então, o enredo da Rosas para 2026 é este, né, escrito nas estrelas, que levará o público a uma viagem pela história e a importância da astrologia, explorando o fascínio da humanidade pelas estrelas, os mitos dos astros e a busca por respostas e sentido através dos astros, desde o início do universo até as grandes civilizações e pensadores que registraram esse reconhecimento. A sensação que eu tenho, pelo menos assim, né, depois da escola furar esse ato, né, de campeonatos, né, desde 2010 que não vencia, ganhou em 2025, tanto a escola acho que vem mais leve, até o próprio Fábio, depois de todos os questionamentos, né, sobre a capacidade dele como carnavalesco, ele também se liberta um pouco mais. E eu sinto que esse enredo consegue ser até mais leve que o enredo deste carnaval de 2025 que a escola venceu. Um enredo que tem tudo para ser esteticamente bastante cafona, que é a cara da Roda de Ouro. Essa coisa, né, do exagero, né, dos brilhos, né? Então acho que Farofa que também é é Fábio Ricardo gosta. o que você espera da Roda de Ouro. Então, a Rosa de Ouro surpreendeu a chamada bolha carnavalesca, né? Que a gente tem a bolha carnavalesca para o bem e para o mal. Sim. Muitas vezes para o mal, muitas vezes para o bem, dependendo do caso. Para o mal, muita gente já colocava a Rosas de Ouro já como rebaixada de todos os anos. E de rebaixada, do nada, Rosas de Ouro ganha o campeonato, calando a boca de todo mundo. E eu Uhum. acho que aí entra essa questão que você falou do Rosas entrar mais leve para o próximo carnaval, porque meio que lavou a alma daquela comunidade que a gente presenciou várias vezes, que não conseguia, não gangava resultados bons e acabava tendo aquelas confusões que a gente sabe que tem na quarta-feira de cinzas, na quadra e tal, protestos, gente reclamando do que aconteceu, do que estava errado, botando a culpa nisso, botando a culpa naquilo, e a gente não vai ter isso. A gente vai ter uma comunidade que vai entrar com o sentimento de vitória, com o sentimento de que pode, e eu acho que vai ser um outro grande carnaval do Rosas, e com o Fábio que sabe fazer carnaval nesse sentido, dessas farofas, né? Que o carnaval do ano passado foi uma grande farofa também sobre os jogos e tudo mais, e esse ano vai ser uma grande farofa sobre questões astrológicas, sobre questões. Ele deve envolver outras questões de sorte, de leituras, de futuro, de oráculos e tudo mais. Então eu acredito que o Rosas vai fazer um outro grande desfile e o Fábio vai
vai entregar muito, como dizem na internet, vai entregar muito o divo. Eu só espero que não aconteça o mesmo que aconteceu com a Imperatriz, né? A Imperatriz, quando ela foi campeã, ela falou da cigana, né? E, e acho que o grande erro da Imperatriz foi repetir muito a astrologia, né? Ficar muito na coisa do signo, né? Eu acho que não é isso que a Rosa de Ouro vai fazer, acho que esse ela não vai cometer, né? Até porque ela vai falar de grandes civilizações, ela vai fazer, né, esse apanhado, né? Igual o Paulo Barros, né? Fala da história e depois vai para o subjetivo, né? Então acho que nesse sentido eu acho que se despertou um gigante, assim como foi, a Gaviões foi despertada, acho que a Rosa de Ouro foi novamente despertada, né? Acho que quando eu vi a Rosa de Ouro entrando na concentração, né? O Miguel estava do meu lado, eu falei, Miguel, vai ser o grande estilo do dia e provavelmente vai vencer, né? E quando a escola passou, eu falei, só um inimaginável, né? Pararia, né, a vitória da Rosa de Ouro. E foi exatamente o que aconteceu, né? O inimaginável foi exatamente a Mocidade Alegre ter problemas, né? Porque senão a Mocidade Alegre teria sido tricampeã, né? Mas eu acho que a Rosa de Ouro não errou, que é uma coisa que ela não tem feito, ela tinha feito, tinha acontecido nos últimos carnavais, né? A escola tinha errado coisas básicas, né? E esse ano ela não errou em nada e acertou em tudo. E eu acho que é um grande enredo, não é para mim o grande enredo para mim do que eu gosto pessoalmente, mas é o grande enredo deste carnaval. E vamos ver aí, esperar, né? A escola vai desfilar de noite, né? Esse ano ela quase desfilou de dia ali no finalzinho. Então agora ela vai desfilar de noite, vai ser a quinta de sexta, que é uma posição que as escolas de São Paulo não sei porque amam desfilar na ser a quinta de sexta. Vamos agora para a Barroca, que vai encerrar sexta-feira no enredo Orami Maior, Oxum, o carnavalesco Pedro Alexandre Magu, que continua na escola. E o enredo da Barroca é uma homenagem ao Oxum, ao orixá das águas doces, da fertilidade, da amor e da beleza. A Escola de Samba da Zona Sul de São Paulo busca o seu primeiro título com este enredo que visa despertar emoções profundas nos espectadores. É um pouco diferente da ideia de Yansan, né? O enredo de Yansan tinha o objetivo de contar os reinos, né? Yansan com essa conexão, né, entre a Terra e os espíritos, né? Aqui não me parece ser isso. Aqui talvez seja aquele clássico, né? Contar o orixá, particularidades, similaridades, associações que ela possa vir a ter. É um enredo que demanda muita riqueza, né? Porque Oxum gosta de ouro, né? Mas de certa forma vai desfilar de dia, né? Então acho que o dourado, se tiver sol, pode ajudar, né? O que esperar da Barroca, que já é uma das queridinhas do público, por causa do samba. Eu não ouvi o samba, mas eu sei que é uma das queridinhas do público. E, querendo ou não, é uma escola que eu tenho algumas críticas referentes à escolha de enredo, mas não dá para negar que é uma escola que acredita nela, e ela acredita bem mesmo, é uma escola negra, né, desde a sua fundação, e tá indo nessa vertente, enquanto der certo, tá indo, né? O que esperar da Barroca? Da Barroca, ela tem uma característica que ela costuma produzir nos últimos anos os melhores sambas de São Paulo. Tipo assim, a construção do samba da Barroca. Eu ainda não vi o samba desse ano, mas dos anos anteriores, normalmente são os sambas mais bem construídos, mais, tipo, queridos das pessoas que escutam o samba, que entendem o samba enredo e tudo mais. Eu costumo dizer que o Barroca tira 10 merecido, né? Uhum. Em Sim. samba enredo. Porque a gente sabe que em São Paulo, para ganhar 10 em samba enredo, é só você estar fazendo o que você propõe no manual. Não necessariamente você deve ter uma grande composição na sua mão, que é uma das maiores críticas que a gente tem pro julgamento de São Paulo, é esse julgamento de samba enredo, porque às vezes são sambas que não são bem construídos no sentido de agradar, né? Agradabilidade aos ouvidos, mas é aquilo, né? Gosto é a opinião de cada um e o Manual de São Paulo leva isso para si como a cerne do Manual de São Paulo. A alma do Manual de São Paulo é isso. Gosto é a opinião e aqui a gente vai julgar a técnica, apenas a técnica, e a gente não quer saber se você gosta ou não. Gosta ou não, tá aí. E aí, se tiver de acordo com a técnica, vai bem. E Barroca, ela é diferente disso, porque ela normalmente ela propõe grandes sambas e lança grandes sambas, então é o que a gente chama de 10 merecido, né? Eu Sendo o acho que. enredo, sendo o enredo afro de Orixá, eu acredito que esse samba vai ser porreta, né? Muito bom. Como foi do ano passado, como foi do ano retrasado foi de Zé, né, seu Zé?
Uhum. Retrasado, e por aí vai. Traz grandes sambas enredos, com grandes enredos bem construídos da faculdade de samba. Eu acho que é um enredo que é para se esperar, eu acho, né? Acho que a Barroca não tem essa pujança econômica que as outras escolas têm, mas é uma escola que consegue ler, né? E acho que aqui parabéns a toda a escola, né? Consegue interpretar o que as pessoas gostam, né? E também o que é necessário, né, pro regulamento, já que também fazendo alguma crítica a algumas pessoas que acham que o samba não tem que ser bom para ser técnico. Eu acho que o samba pode ser bom e pode ser técnico, né? Como você disse, a Barroca consegue fazer isso. Tem escola que não faz nenhum nem o outro, ou faz um ou faz o outro, né? Então acho que a Barroca tem uma equipe muito boa, uma equipe que desde quando a Barroca subiu, né, com Teresa de Benguela, a escola não fez enredos porque achou que poderia trazer recurso visual, porque poderia trazer recurso econômico, nunca fez isso. É, e mesmo assim ter feito carnavais interessantes, né? Passamos aí Teresa de Miguela, a gente teve o enredo dos Guaicurus, a gente teve o enredo do próprio Zé Pilintra, a gente teve o enredo da Yansan, dos 50 anos da escola, e agora o Xum, né? Então, desde quando ela subiu, ela não tem, vamos dizer assim, feito enredo somente para o técnico, ela também tem escolhido coisas por emoção. Eu acho que é isso que as escolas talvez deveriam fazer mais. Às vezes acerta, às vezes erra, mas na grande maioria das vezes a escola tem feito bons desfiles. Acho que este ano poderia sim ter ficado ali entre a sexta, talvez até uma quinta colocação, se não tivesse acontecido os problemas. E acho que é nisso que a escola possa, né? A escola fez o bom desfile, só teve problemas que ela não conseguiu contornar, né? Que talvez até mesmo questão de carro, não dá para saber que o carro vai quebrar no dia, né? É uma coisa impossível de saber. Mas a escola conseguiu fazer o que foi possível, e eu acho, assim, mesmo achando que talvez seja um pouco, né, repetitivo, matelar sempre na mesma coisa, mas eu acho que a escola sabe fazer e ela faz bem. Se fosse uma escola que fizesse enredo de orixá mal, aí acho que seria um problema, né? Mas a escola sabe fazer e boa sorte, a escola que vai encerrar o carnaval, a sexta, né? Uma escola Porque quem abre, que cresceu muito rápido, cresceu muito rápido. Barroca, ela sim, teve prestes a, digamos assim, rolar bandeira, né? Não sei se foi uma isso, realidade da escola, mas foi ficou isso. lá embaixo por muito tempo e retornou e cresceu muito rápido. Foi progredindo, foi progredindo, progredindo. Quando viu, tá há anos aí no grupo especial disputando com grandes carnavais. Eu acho isso muito impressionante em São Paulo, que a escola, tipo assim, ela pode ser destruída assim no ano, tá destruída, passar vários anos assim, tipo, tentando voltar, e quando volta, volta como uma potência, como se fosse todos os anos disputando aquela posição. Eu acho isso muito interessante no Carnaval de São Paulo, que aqui no Rio, infelizmente, é mais difícil, né? É mais complexo de você ter uma escola que tipo, teve problemas e depois volta arrebatando tudo. É mais difícil isso acontecer. Então, eu acho que em São Paulo a gente tem essa característica de escolas que fazem isso. A gente já citou aqui a Mocidade Unida da Moca, também foi uma escola que cresceu rápido. Aí agora também Barroca, uma escola que cresceu rápido. São escolas que têm grandes altos e baixos. A própria Rosas de Ouro, que teve os baixos dela durante anos e que do nada explodiu agora, entendeu? Soube se renovar, né? Uhum. Digamos assim, do ano passado para esse ano, que a gente ainda não mudou o ano. No carnaval a gente tem essa mania, né? Sim, Do, do ano passado para esse ano, que eu digo, de 2024 para 2025, não de 2025 para 2026. Soube se renovar de 2024 para 2025, e eu acredito que vai manter essa crescência em 2026. E eu fico impressionado com essas questões do Carnaval de São Paulo, desse ressurgimento de escolas. O próprio Camisa também, que a gente citou aqui, Camisa, que ninguém acreditava mais que o Camisa podia voltar para o grupo especial e ser uma potência novamente de disputa, de grandes carnavais e tudo mais. Isso eu estou falando de acordo com o que eu leio na bolha, não é o meu caso, não sou eu que estou falando. Eu estou pegando assim, os comentários que eu leio em diversos lugares e ninguém acreditava mais no Camisa. O própria Nenê de Vila Matilde também tinha descido.
e ninguém acreditava que Nenê ia disputar e tá lá no Acesso 1 tentando voltar com grandes carnavais também. Então eu acho que São Paulo tem essa questão de a escola estar num ano muito ruim, muito sem disputar o carnaval, e do nada no ano seguinte tá como uma grande potência de disputa de carnaval. Assim como a escola que a gente vai falar agora, que é uma escola que quase foi rebaixada, o Império de Casa Verde, que vai abrir o sábado, porque ela escolheu, tá, gente? Não foi que restou para ela, não. Ela quis exatamente desfilar aí na primeira de sábado, no enredo Império dos Balangandãs, Joias Negras Afro-Brasileiras. O carnavalesco é o Leandro Barbosa e o enredista aqui, se não me engano, é o Thiago. O enredo do Império para 2026, falarei, portanto, dos Balangandãs, que celebrará a força, a fé e a busca por liberdade das mulheres escravas de ganho do século XVIII em Salvador, através do uso de joias como símbolo de poder e ancestralidade. Já passeou por essa história, né, esse ano na Mocidade, até mesmo no Salgueiro, né, no Rio de Janeiro, mas a Mocidade, né, falou exatamente dos amuletos, né, da sorte. Balangandã não é exatamente um amuleto, mas ele se tornou também um amuleto de sorte, né, de proteção. Aqui, no caso, é falar das mulheres, né, negras, né, essa história, uma história dos balagandãs, né, semelhante ao que a gente vai ter no Rio também, né, na Maricá, se eu não me engano, né, é um enredo semelhante, e o Império que fez o enredo, pelo menos eu posso falar isso, porque também foi o que aconteceu, né, e acho que até a escola deve ter percebido isso, desastroso este ano, em 2025, e eu acho que ela dá um 360, aposta na sua grandiosidade, mas acho que volta a apostar em fazer enredos com uma mensagem, né? Com não só para viralizar ou para ter coisas grandiosas. Acho que aqui a escola está apostando em algo com conteúdo de fato, e acho que é um grande enredo. E o Império, o último enredo afro do Império foi há muito tempo. Enredo afro mesmo, foi há muito tempo. Se não me engano, a escola passou, né, por questões negras, né, recentemente, mas o enredo afro mesmo do Império, de fato, foi em 2003, quando ela subiu, né, inclusive desfilou no sábado. E acho que retorna aqui no sábado, abrindo, também falando de mulheres negras, assim como a gente vai ter a abertura de sexta sobre mulheres negras, sábado também sobre mulheres negras, acho que, mas só que mais no histórico, né? A Mocidade Negra da Moca está mais no contemporâneo. O que esperar do Império? E a gente sempre espera muito do Império de Casa Verde. Uhum. E eu acho que essa troca, comentando um pouco da troca e depois a gente fala do enredo, acho que é por muito porque Império de Casa Verde aposta muito na questão cênica dela, questão das alegorias, de tudo mais. Então, se ela fosse a sexta a desfilar, que seria a posição que caberia a ela, se eu não me engano, né, de acordo com o regulamento, e aí ela trocou com a tom maior, né, por causa disso, eu acho que ela já desfilaria com a luz do dia, nascendo, né, um dia nascendo, e poderia perder muito nessa questão de luz cênica, que é a cereja do bolo da Uhum. escola. Então eu acho que essa troca, só para tentar entender, eu como espectador de São Paulo, talvez você, como, como especialista, possa explicar para o pessoal que eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque a Império de Casa Verde ela tem essa, esse histórico de fazer grandes alegorias, grandes efeitos cênicos nessa alegoria, de luzes, de LED, que talvez não funcionaria com a luz do dia ali nascendo ou com o dia em pleno vapor, dependendo se tiver algum tipo de atraso, que a gente sabe que sempre acontece. Eu acho que eu particularmente acho que abrir ou fechar para o Império de Casa Verde tanto faz. Por exemplo, este ano, né, a nossa querida Escola da Pompeia abriu o sábado e quase foi campeã. Então acho que isso não é um problema. O Império é uma escola muito técnica, né? Ela consegue ver os seus quesitos e apostar no que tem que ser feito, né? Acho que a escola está passando por renovação em alguns quadros, né? Pontuais, inclusive. E eu acho que já apostando nisso, né? Acho que se ela fizer o que ela sempre faz, sem querer recair em exageros, né? Em loucuras, né? Narrativas, não precisa disso, né? Acho que uma escola com uma infraestrutura que ela tem, se ela faz o básico, já é digno de entrar entre as cinco. Então, se ela aposta, né? Acho que isso está acontecendo para esse carnaval. Se ela aposta
no conteúdo, né, no estético mesmo. Porque assim, ela tem talvez as melhores equipes de Parintins, né? A gente sabe que muitos artistas de Parintins trabalham em várias escolas, mas a gente sabe que tem quadros fixos, né? O Império tem sempre os grandes artistas. E dando-se a possibilidade de eles se inspirarem, né, em reproduções e também é só ver o que aconteceu com a mocidade, né? As alegorias da mocidade eram muito bonitas, né? E eu acho que o Império pode elevar isso ainda mais. Então acho que nesse sentido, eu acho que é um grande enredo. Acho que quando a gente tem que criticar, a gente critica. Eu acho que quando tem que elogiar, também tem que elogiar. Eu acho que este ano o Império de Casa Verde acertou no tom, em quase tudo. Vamos ver aí o desenvolver, né? Como diz o Milton Cunha, o enredo maturar, né? E vamos ver aí como que isso vai chegar no dia. Eu acho que a escola tem tudo para sair feliz na apuração, se nada, né, nenhuma intercorrência acontecer. Agora a gente vai Eu acho enredo para. fantástico também. Só para falar um pouquinho do enredo, eu acho que vai ser uma grande aposta do Império de Casa Verde. Eu acho que vai vir maravilhosa. Eu gosto do Império de Casa Verde. Eu gosto da construção que o Império de Casa Verde costuma fazer, dessa questão cênica, dessa questão de fantasia da plástica também do Império de Casa Verde. Unindo isso a um bom enredo, eu acho que vai dar uma liga boa. Então a Esperamos que dê gente tudo certo. vai. Agora a gente Desculpa vai te pro, contar, mas é que é assim. agora a gente vai pro enredo que, pelo menos pro meu gosto pessoal, eu acho que é um dos enredos mais interessantes. Não posso colocar minha mão no fogo dizendo que isso aqui vai ser o melhor enredo do ano, mas ele se projeta como um grande enredo para o Carnaval de 2026, que é A Bruxa Está Solta, Senhoras do Saber Renascem na Colorado, do carnavalesco Davi Slavic, né, que ele assumiu o carnaval no meio, o carnaval de 2025 no meio, né, do projeto, e ele teve que encerrar o carnaval da escola, e agora ele de fato vai ser o carnavalesco da Colorado Brás, que para o próximo carnaval, né, vai invocar as vozes silenciadas e transforma o julgamento em exaltação. Então a bruxa está solta. É o tempo de recontar a história pelas mãos de quem sempre teve o saber, mas foi queimada por ousar existir. Em 26, o Brás vira fogueira da consciência e samba, porque agora somos nós que dizemos em alto bom som, bruxa com orgulho. A escola transformou o meme em enredo, né? Nós somos as bruxas que nós somos filhas das bruxas que Eu foram aceito queimadas, né? neto da bruxa que não foi queimada. Então, assim, eu particularmente acho que esse enredo tem tudo para dar certo. É uma farofa muito boa. Eu gosto de enredos assim. E ao mesmo tempo tem a possibilidade de ser informativo, né? De ter um conteúdo ali. Pode colocar aqui Wicked, pode colocar todas as bruxas que eles quiserem, Harry Potter, pode colocar tudo aqui. E que vai estar dentro do enredo agora. Agora vai estar dentro do enredo, né? E o que esperar? Eu espero uma Elfaba gigante. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas eu espero um bonecão da Elfaba. E o que esperar da Colorado Brás, que vai ser a segunda de sexta. Nossa, eu achei o enredo maravilhoso. Só de falar que o que pode ser feito com esse enredo são coisas gigantes, maravilhosas e fabulosas. É o que você falou. Eu espero uma Elfaba gigante, eu espero uma Hermione, eu espero, eu espero grandes coisas sendo feitas com esse enredo. E eu acho impressionante que esse ano o Carnaval de São Paulo tá exaltando muito o feminino. Uhum. São enredos de mulheres, assim, tipo, sequenciais. Assim, Sim. vai saudar o Shun, vai falar de Gueledés, vai falar do, da, Camiabas. dos Balagandãs. E agora a bruxa está solta. A exaltação do feminino tá muito forte pro ano que vem. Aí depois tem isso também, Camiabas. Você falou que já tá adiantando aí a questão. É. E É ainda que é em tem sequência, né? É que é em sequência. E ainda tem a Léa Garcia também pela Mocidade Alegre. Isso. Então eu Uhum. acho que a exaltação do feminino está muito forte no Carnaval de São Paulo esse ano. Eu acho muito bonito isso de se ver. Sim. Eu acho esse enredo labubônico, babilônico. O Eu acho que é bubônico, o. já meia Eu acho, palavra. eu acho que é o melhor enredo do Carnaval de São Paulo do Grupo Especial. Acho que claramente tem enredos aqui que tem cunho social, cunho crítico, que são muito importantes também. Mas acho que eu sempre penso assim, um enredo que nunca ninguém pensou de fato em colocar na pista, né? Talvez tenha que ir para um grande acerto, né? Acho que a última vez que a gente viu bruxas, né, com destaque foi
Rosa Magalhães, né? Que de fato colocou as bruxas ali dando destaque, né? Destaque mesmo. A gente viu Rosa Magalhães, a gente veria em 2011 na Grande Na Rio. Grande Rio. Acho que Isso. teve aquela questão do incêndio, todo mundo lembra o que aconteceu. Mas com E São destaque Paulo, que desfilou foi 2005 mesmo. é. Em São Paulo nunca tivemos a bruxa sendo nessa questão, Não, né? 2004, desculpa, pessoal. Então, assim, eu acho, pelo menos, parabéns à escola, né? Eu pessoalmente poderia ter todos os problemas de falar bem da Colorado, mas eu não tenho esse problema, porque eu tenho uma maturidade enorme para isso. Eu acho que a Colorado é uma escola que faz bons enredos, faz bons sambas. Para mim, fez um desfile espetacular este ano. Talvez o último carro tenha destoado do desfile, mas o enredo deste ano foi incrível sobre os filhos de Gange. O impacto do início foi muito bonito. E acho que este ano tem tudo para fazer igual. Acho que falta para Colorado é uma boa colocação para a escola ganhar confiança. Eu acho que não posso apostar que ela vai ter com este enredo, mas tem tudo para ter. Dos últimos anos, acho que esse é o grande enredo da Colorado e acho que é um dos grandes enredos do Carnaval de São Paulo. Espero que dê tudo certo para Colorado, porque agora a gente vai para o enredo sério. Agora o enredo fica um pouco Deixa eu mais. só terminar, só para Diga. corrigir. Teve uma questão de bruxa, mas foi mais questão de bruxa de contos de fadas, que rolou também com a Viradouro em 2019, com Paulo Barros. Isso, isso, Para corrigir aqui, que eu tinha esquecido, depois eu lembrei que tinha aquela questão da fumaça subindo, aí virando em isso, sapo. Eu lembrei disso aqui do nada, isso. antes de passar, porque senão o pessoal do vídeo vai comentar que tinha virador. Eu falei antes de vocês. E a última vez que a gente teve, de fato, a bruxa tendo um grande destaque em São Paulo foi o Peruche, em 2003. Mas foi há muito tempo e o enredo não era exatamente sobre bruxaria, né? Aqui é bruxa mesmo. Agora a gente vai para a escola que está, eu diria que numa fase de plena confiança. Aqui é a Gaviões da Fiel, no enredo Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã, do carnavalesco Júlio Poloni e do Rainer Pereira. O Enredo da Gaviões, para 2026, é o enredo sobre a questão indígena, né? E o tema celebra a luta, sabedoria e resistência dos povos indígenas, com foco na preservação da floresta e da vida, prometendo um desfile poético, político e histórico sobre os povos originários do Brasil. Antes de mais nada, eu estudei a Gaviões no meu doutorado. Acho esse enredo de todos os anos que a Gaviões da Fiel existiu, o enredo mais desafiador já feito, porque falar sobre povos indígenas sem usar o verde, eu coloco aí o grande desafio para Júlio e para o Rainer. É possível? É, mas falar de preservação, falar de empoderamento indígena, eu não sei se eles quiseram se autodesafiar ou se foi alguma questão de tarô, dos IFAs, né, que decidiram isso, mas eu acho que é uma aposta elevadíssima para esse enredo se fazer entender. Se fosse no Rio de Janeiro, eu já Porque colocaria aqui. você não catou na logo. Na logo já tá. As folhas já É, estão no estilo outono. sim, Ah, não, exatamente. que Por isso lindo que é esse poético, né? casamento primaveril em pleno outono. Por Vai isso ser que é tipo isso. poética, né? O que esperar da Gaviões é Fiel, que é a Cara, eu quarta de espero sempre sábado. muito da Gaviões da Fiel. Porque Gaviões da Fiel é uma grande escola. Muita gente do próprio Rio de Janeiro, eu falo isso porque eu, como carioca, assim, local de fala e tudo mais, tem esse preconceito com a Gaviões por questões de escola, de torcida e tudo mais, a gente sabe, mas é uma escola que sempre faz muita coisa no que se propõe, sempre faz grandes coisas no que se propõe. Então, quando você pega uma Gaviões, que tem um histórico da torcida mesmo, de ser uma torcida crítica, e coloca isso para o carnaval, você pensa que vai ter grandes coisas. No próprio desfile do ano passado, você viu que foi um grande desfile e esse ano eu acho que ela vai seguir nessa sequência mais séria, de desfiles mais sérios, né? De enredos mais sérios. É, e eu acho que vai ser um grande desfile novamente, com essa grande construção desse enredo que eu achei maravilhoso. E eu acho que a Gaviões vai botar um dedo na ferida aí, que vai ser amplamente divulgado, pelo menos eu tô sentindo isso, que a Gaviões vai fazer grandes coisas que vai ficar marcada aí na história do carnaval. Pelo menos só por essa construção assim do resumo da sinopse, que o Emerson traz perfeitamente pra gente também, de tudo que ele ouve, de tudo que ele lê.
eu já acho que a Gaviões vai botar um dedo na ferida que vai ser reverberado pelo mundo. Eu acho que é um enredo desafiador, né? Acho que assim, se a escola. Acho que há uns anos atrás, se a Gaviões da Fiel falasse vamos fazer um enredo indígena, acho que já teria um pouco mais de preocupação, né? Aconteceu, inclusive, né? Com o enredo sobre Guarulhos. Não era um enredo sobre, de fato, a população indígena, né? Mas era um conto indígena de Guarulhos. Mas aqui não é isso, né? Aqui é indígena mesmo. Eu acho que a escola segue, né? E eu posso falar isso porque eu conversei já com o Júlio algumas vezes, né? Segue a linha do basta, né? Aquele enredo parece que ele está se diluindo em várias outras vertentes. A gente teve o religioso, a gente teve o negro, agora a gente está no indígena, não dá para saber. Tá igual a Grande Rio, né? Com aquele enredo de Caxias, né? Que é para saber qual vai ser o próximo enredo. Eu acho que a Gaveta está nisso, só que Foi com basta, né? disputando, né? E eu acho que uma escola que se ousa, né? Quando eu falo isso, né? Porque eu estou querendo provocar, mas é porque é dentro da história da Gaviões, né? Não falamos, não usamos verde, tal, mas acho que se a escola apostou, né? Se a diretoria acreditou que este enredo poderia ir para a pista, é porque ela está acreditando nos seus carnavalescos, está acreditando na sua equipe. Então, acho que só é possível se a escola está confiante. E é aquilo que eu sempre falo, né? Uma escola de samba como a Gaveza Fiel, como a Rosa de Ouro, como a Mocidade Alegre, confiantes, ninguém para elas, né? Porque elas podem ficar 20 anos sem ganhar, mas elas têm uma sedimentação, né, de comunidade, né, de saber fazer desfile. E a Gaviões, voltando para essa temática um pouco mais crítica, séria, é a Gaviões lá de atrás, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, que sempre fazia esses enredos e sempre fazia bons desfiles. Eu acho que, brincadeiras à parte, é um desafio, não vamos falar que não é, mas vamos ver qual vai ser a aposta poética. Né? Porque até o enredo sobre a população, as máscaras, foi um desafio também, né? Porque muitas dessas máscaras, muitos desses povos usam verde, usa, né, a cor como um elemento de força, né? E aqui a aposta, se esse enredo der certo, se a escola for campeão, ser vice-campeã, ficar entre as 5, é para colocar aí nessa enredografia da Gaveza Fiel, que é muito boa, como um enredo de acreditar mesmo que deu certo. Espero que tudo dê certo. E agora a gente tem, né, na Gaviões, né, bom refrisar isso, sempre friso, o intérprete que está mais tempo agora sim, ele se concretiza como um intérprete oficial que está mais tempo numa escola de samba com o Ernesto Teixeira, que vai para mais um ano na Gaviões da Fiel, também sempre criticado, mas sempre está ali no dia do desfile perfeito. Né? Então fica sempre esse registro aí para Gaviões da Fiel. Comentando com positividade em todas as postagens. Exatamente. É o intérprete mais positivo que eu conheço. E sempre preocupado, ele está sempre positivo, mas também sempre preocupado, né? Vamos agora pro quis o destino, né? Que as únicas duas escolas de torcida do grupo, falassem de redes indígenas, né? Porque a Dragões Real também vai fazer um enredo indígena. Guerreiras e Camiabas, uma lendária história de força e resistência, do carnavalesco Jorge de Freitas. Que depois, né, o último enredo indígena do Jorge foi Portela, né? Faz muito tempo, né? 2004, inclusive. Com sua coragem, resistência e bravura, ela se representa a conexão entre o mundo mitológico e o meio ambiente, ressaltando a importância da preservação da natureza. Isso reflete a força da ancestralidade da cultura indígena, sociedade matriarcal de mulheres, guerreiras que viviam em estreita harmonia com a natureza. A Dragões esclareceu em sua publicação que não pretende abordar tópicos como invasores das tribos indígenas, focando apenas no matriarcado, empoderamento feminino e a luta pela preservação da natureza. A escola de gente feliz, né? Agora a escola de mulheres guerreiras felizes, eu acho que, né? Não sei qual o slogan que eles estão usando este ano, mas é um enredo que a Dragões tem, nos últimos anos, apostado em enredos um pouco mais reflexivos, eu diria, né? Foi assim neste ano, foi até mesmo o enredo dos povos negros, né? Agora um enredo indígena, uma lenda indígena, né, de certa forma. Acho que o povo de Parintins aqui deve ter adorado isso daqui, porque eles podem usar tudo que eles sabem, até mesmo apostar aqui em questões até mesmo para o festival de 2026. Mas
Acho que a única exceção assim, que eu fico um pouco mais assim, receoso é a questão de não falar dos invasores, né? Porque as Icamiabas, elas, de certa forma, né, não exatamente a lenda, mas as mulheres indígenas, né, que da onde surgiria essa narrativa, elas enfrentaram os invasores, né? E já que a escola vai falar de meio ambiente e preservação, eu fico um pouco com o pé atrás com isso. Mas eu acredito que é um bom enredo, o Jorge Freitas gosta, ele é épico, né? É um carnavalesco épico, né? Do clássico, né? Mas é um dos poucos carnavalescos que a gente tem no carnaval, tanto do Rio de São Paulo, que são mais clássicos, né? Em estética e tudo, o Jorge é um desses carnavalescos. E ele volta pro indígena, né? Ele talvez esteja superando o trauma dele da Portela, que fez um carnaval belíssimo em 2004, né, que foi mal julgado, eu diria, e que volta aí para o enredo indígena, talvez um pouco mais, com um pouco mais de experiência, até um pouco mais leve. O que esperar da Dragões? Eu espero um enredo labubônico também. Eu esperei Labobônico, mas eu acho que ela não pode cair nessa questão de a gente não vai falar. Isso. Eu acho que uma passagem deve acontecer, não é tipo a questão de pode. Deve. Porque se a história dos povos indígenas do Brasil se perpassa por essa questão de invasão. Uhum. Infelizmente, a gente sabe que é assim desde de 1500 tem mais invasão do que descobrimento, já dizia Mangueira. E então eu acho que eu entendo que quer seguir uma narrativa, mas eu acho que tem que pelo menos tipo assim pincelar em algum momento, que seja uma ala só para aqui, ó, a gente realmente teve isso, aconteceu isso, uma representação de alguma coisa que aconteceu nesse sentido. Eu entendo que queira fazer uma questão mais poética, mais não sei, mas eu acho que tem pelo menos uma menção, sabe? De alguma coisa que aconteceu, mesmo que não seja uma menção pesada, uma menção que fique ali numa questão de panfletagem, de um enredo panfletário, que, pelo que foi dito, não é o que a escola propõe, mas eu acho que uma menção breve, assim, eu acho que deveria ter. Mas eu acho que vai ser um grande enredo. A Dragões também é uma escola que faz muito bem o que ela se propõe, ela faz grandes desfiles no que ela se propõe, e eu acho que vai ser um grande enredo, sim. Vamos aguardar, né? É uma escola que também não tem, né, na sua, na sua construção ser crítica, né? Então acho que talvez a escola não se sinta muito à vontade. Mas é aquilo que você disse, né? A lenda em si, elas protegem, né? Elas são guerreiras. E elas, como qualquer lenda indígena, quase todas elas têm no seu mote enfrentar algo, seja os espíritos malignos ou, no caso, a invasão, né? Então acho que, não sei, né? Fico um pouco receoso também, como você disse, com o pé atrás, mas eu espero que a escola, em algum momento, talvez, sei lá, numa começou de frente, ou em alguma encenação, faça isso, já que é um recurso de São Paulo, né? Ter essas alas cênicas que, de certa forma, não são, entre aspas, julgadas, né? Então a escola pode utilizar isso como uma ponto, né, da sua narrativa, né? Vamos agora para a escola que vai ser a segunda de sábado, no enredo patrocinado, né? Inclusive uma das patrocinadoras do Carnaval de São Paulo, né? Que é a Mistel, que aqui, me desculpem, não é uma crítica à escola, não, é uma crítica ao Carnaval como todo, que tem um setor arquibancada, ela tem uma arquibancada só para ela, acho isso extremamente bizarro, assim como a Brahma tem, a Mistel também tem uma arquibancada para essa mais de sua. No enredo Mocum Amsterdã, o voo da águia, a cidade brasileira, do experiente, né, e de certa forma também clássico, Alexandre Lousada. O que esperar deste enredo, né? Agora que eu parei para pensar, né? Amstel, Amsterdã é semelhante, né? Agora que eu percebi, né? Amstel, Amsterdã, nunca tinha parado para pensar. O que esperar do enredo? Então. O que esperar aí da O que esperar da reestreia de Alexandre Lousada aqui em São Paulo? E a reestreia do Alexandre Lousada no Águia. Então eu acho que vai ser um grande desfile, porque a Águia de Ouro faz o que se propõe também. Você viu esse ano que a gente tinha ali o enredo de Benito de Paula, que era uma homenagem, abrindo, e foi um grande desfile. E aí a gente tem um elemento a mais nessa situação para o ano que vem, que é Alexandre Lousada
fazendo enredo CEP também, que não é tão enredo CEP, de acordo com a escola, pelo que eu li um pouquinho, assim, Sim. pelo que eu li um pouquinho, não é tão enredo CEP, mas que vai esbarrar no enredo CEP, porque tá falando. Primeiro que a tradução do enredo é Mokun, que é uma palavra que significa lugar, se não me engano, lugar seguro, alguma coisa do tipo, Amsterdã. Então, não tem como fugir da ideia de que o enredo serve pela própria construção do nome do enredo. Então, eu acho que vai ser um grande desfile justamente pela experiência do Alexandre Lousada de conduzir esse tipo de enredo e pela, pelo profissionalismo do Águia de Ouro de construir também enredos na sua história de carnaval. Isso. Lembrando que Império já foi campeã sendo a segunda de sábado, né? Então, abrir o sábado talvez seja um. O Águia quase foi campeão Abrindo, né? Então, na primeira de sábado. exatamente. Então, assim, não, né? Não é seria nenhuma surpresa, né? A campeã sai aqui da primeira, da segunda colocação de sábado. Vamos agora à estrela do terceiro milênio. A escola que. Essa sim, tá saindo da sua zona de conforto. Nos últimos anos, a estrela tem falado de redes um pouco mais sociais, até mesmo um pouco mais críticos, afrocentrados, né? Centrados às vezes na mulher como o ponto de argumento. Esse ano, né? Um enredo, de certa forma, até mesmo histórico, né, um enredo com toda a temática LGBT. E a escola vai dar aí sim, dá um 360, mas nem tanto, né? No enredo Hoje a Poesia vem ao nosso encontro Paulo César Pinheiro, uma viagem pela vida e obra do poeta das canções. O enredo da Estrela para 2026 é um enredo sobre o Paulo César, e a escola homenageará o icônico compositor brasileiro, celebrando a poesia da música popular brasileira, MPB, e sacando o papel dos compositores, né? O Paulo, ele tem parcerias com Baden Powell, Edu Lobo, João Nogueira, Wilson das Neves, Mauro Duarte, Gwinga e outros outros. Cantaram música dele, né? Clara Nunes, Elis Regina, Maria Bethânia, ele foi casado inclusive com a Clara Nunes. Ele tem clássicos como Lapinha, Portela na Avenida, o Ranho da Rosa, Canto das Três Raças, A Viagem, além de ter né, na sua biografia, muita dessa questão do popular junto com o étnico, né? Principalmente com questão de matriz africana. Então, assim, ao mesmo tempo que é um enredo biográfico, o carnavalesco, que para mim é um dos melhores do Carnaval de São Paulo, que é o Murilo Lobo, conseguiu novamente trazer isso para o carnaval, trazer isso para uma homenagem às pessoas que compõem, no caso aqui, aos próprios compositores. E eu, particularmente, acho esse enredo curioso, né? E acho que é um enredo interessante. Vamos ver o que vai acontecer. O que você acha da Estrela? Eu acho isso maravilhoso você homenagear o compositor, porque normalmente você só foca no artista que dá a voz. Normalmente as homenagens são para cantores, que normalmente cantam a música de alguém. E essa música de alguém passa como alas na avenida, mas é difícil você ter uma escola que, vamos homenagear o compositor, fez essas músicas. Eu acho isso maravilhoso, porque são músicas extremamente conhecidas que devem passar nessa homenagem, porque pelo que está aqui, pelo jeito eles vão seguir pela obra, né, do compositor. E eu acho isso maravilhoso porque até pelo que você falou, é um elemento rico, é um lugar rico, é um campo rico de se fazer da vida musical do Paulo César. Então eu acho que vai ser um grande enredo, novamente, um grande enredo da Estrela, se mantendo aí e ganhando segurança para outros carnavais com enredos diferentes, né, do que ela fez nos últimos anos, mas talvez nem tanto, como você falou, porque a gente não sabe qual abordagem que o carnavalesco vai fazer. Pode ser que ele pegue só essa abordagem crítica do Paulo César, e aí a gente vai ver um outro enredo com a cara da Estrela. Eu acho que é um grande desafio. A escola vai ser a quinta de sábado, então ela continua ali de semana no sábado, e eu acho que é um belo enredo. Acho que a Estrela fez um belo carnaval este ano. Talvez não um carnaval para ficar entre as cinco, não acho que talvez devesse, mas ela ficou numa posição boa, né, ficou confortável. Eu acho que ela vai também para mais calmo, né, querendo ou não, uma biografia, acalma as coisas, né, a escola fica agora um pouco mais, já que já está, mas agora no grupo especial, né, não precisa se provar para ficar.
Acho que agora ela fica mais calma, e de certa forma propicia isso, mas ao mesmo tempo dá, né, caminhos, né, possibilidades de continuar no mesmo percurso que ela estava vindo nos últimos anos. Mas eu colocaria o Enredo da Estrela também como um enredo interessante, um grande enredo, e apresentar até mesmo o compositor, que talvez muita gente saiba músicas dele, mas não sabe que foi ele, né? Então acho que isso é um papel que o canal faz. Podem criticar ou não, a Globo faz isso muito bem, porque ela conta lá a ala, e as pessoas vão lá, né? Olha, ele fez o Canto das Três, mas a gente só lembra de quem cantou, então acho que essa união, essa unidade, até mesmo da gente, imprensa, da própria escola, de noticiar, de falar sobre o carnaval. Então, acho que é um enredo interessante. Pode não ser o queridinho da bolha, mas eu acho que pode ser um grande carnaval aí da Estrela do Terceiro Milênio, escola lá da Zona Sul de São Paulo, do extremo sul. Vamos agora para a escola que todo ano nos entrega sempre polêmica e sempre confusões, e para este ano não está diferente. A Vai-Vai, a saga vencedora de um povo heróico no apogeu da vedete da Pauliceia, né? O enredo, o carnavalesco é uma convenção de carnaval, né? Depois da saída do Sidney, então alguns carnavalescos, né? Um grupo, até mesmo considerava ali, acho que são 3 ou 4 pessoas. O enredo da Vai para 2026 será a homenagem, né? Portanto, à companhia cinematográfica Vera Cruz, que ficava em São Bernardo, e ao processo de transformação do ABC Paulista. E o desfile celebrará os trabalhadores, imigrantes e moradores que ajudaram a construir a identidade da região, retratando suas lutas e o nascimento de uma nova cidade com a industrialização. Não quero jogar praga não, tá, gente? Mas a Vai fez um enredo sobre Paulinha, né, que falava sobre o cinema e sobre a cidade, né? Esse ano vai falar sobre o São Bernardo do Campo e sobre o cinema de novo, né? O enredo, de certa forma, ele é um CEP, né? Porque quando esse enredo foi anunciado, foi em colaboração com a Secretaria de Cultura de São Bernardo. Então, assim, acho que se isso não é um atestado de que a prefeitura pelo menos vai dar um subsídio, ou tentar dar algum subsídio para a Vai, então eu tenho que entregar meus títulos. Mas eu acho que talvez seja um enredo aí com certa ajuda ali da Secretaria de Cultura, né? E, consequentemente, da cidade de São Bernardo. Acho que é um enredo interessante. São Bernardo já foi enredo, inclusive em São Paulo, né? Inclusive na Tom Maior. Mas eu não sei, fica uma sensação de que algo tá faltando, algo tá muito estranho nesse enredo. O que você acha da Vai-Vai, que vai ser a sexta escola de sexta? Eu não acho isso, não, Emerson. Eu acho que ela vai seguir na linha do que ela fez esse ano. Esse ano ela apresentou o Teatro Oficina para as pessoas que não conheciam, né? Uhum. Através do seu criador. E ano que vem ela vai apresentar como cinematográfica através da cidade. Então eu acho que ela vai seguir na mesma linha do que ela fez, da linha de questão de urbanidade. A única coisa que eu acho que vai ter diferente vai ser que não vai ser pelo olhar do carnavalesco, que o carnavalesco que fez esse ano não tá mais na Vai-Vai, assumiu agora só Mangueira, saiu do Vai-Vai, eu acho que se não me engano em abril, alguma coisa assim nesse sentido. E eu acho que vai seguir a linha do que fez esse ano pro ano que vem, com novos olhares. Então eu não vejo assim como algo muito diferente do que o Vai-Vai já fez, muito. Eu acho que vai seguir uma boa linha, só tô curioso para saber como é que vai ser essa linha. Por onde ela vai seguir, por onde ela vai andar, qual chão firme que ela vai pisar, qual chão mais ou menos que ela vai pisar. Então a gente tem que esperar. É aquele enredo assim, que a gente tem que aguardar na maciota. Até ser divulgado as coisas para saber por qual linha que vai andar, por onde que vai passar. Se vai num terreno pantanoso, se vai seguir um terreno firme. Acho que a minha sensação de que falta algo é exatamente isso. Onde começa isso? Vai ser vai ser a Vera Cruz, vai ser São Bernardo, vai ser os dois. Acho que é isso que me deixa um pouco nebuloso. Acho que é como que as duas histórias vão se encontrar, né? Eu digo isso porque quando a escola fez Paulinha... Eu começaria no cinema, falando do cinema, assim, tipo, botava uma coisa assim de cinema. Isso. É porque eu digo isso porque a Vai-Vai não sabe fazer... É a cor da escola. Vai abrindo em preto e branco, assim, o cinema em preto e branco. Aí depois segue, entendeu? Eu começo assim, eu acho que vou fazer parte da comissão de carnaval do Vai. Enfim, não tem nem tempo pra isso. Eu digo isso porque a Vai
ela faz bem CEP, mas a última vez que ela fez um CEP mesmo, né, sobre cidades, né, aqui de São Paulo, foi Paulínia, né, que, né, começou de uma forma que a gente não entendeu e terminou também de uma forma que a gente não entendeu, né, e eu digo isso porque falava de cinema também, né, então eu espero que não aconteça os mesmos erros que aconteceram lá no passado, e, assim, ela pode estar na crise, mas se ela chega a 50% no dia do City, ela fica, né? Contanto que ela não erre na pasta, como errou esse ano também, né? Então, acho que nesse sentido, falta só esse técnico para a escola, né? Talvez eu acho que uma comissão, pelo menos eu espero, consiga, né? Fazer o básico, né? Porque a escola vai ser básica, não. O básico é o técnico, né? Consiga entregar esse técnico, a pasta, né? Argumentar tudo ali certo. Fazendo isso, a escola talvez fique confortável aí para desfilar novamente no grupo especial e permanecer, quem sabe aí sonhar com uma quinta colocação, uma quarta, ou talvez no campeonato. Vamos agora que aí sim, esse aqui gerou polêmica, mas é polêmica no Brasil, assim como a campeã do Carnaval de Vitória, né, que gerou uma polêmica só porque tinha uma ala falando do MST. Aqui a Tatuapé talvez dobre um pouco a aposta, né? Porque plantar para colher e alimentar, tem muita terra sem gente, tem muita gente sem terra, né? Aqui já dá para entender com a mensagem, né? Mas vamos lá, Carnavalesco Wagner Santos, enredo da Acadêmicos da Tatuapé para 2026, né? Exatamente isso que eu disse. E este enredo homenageia a luta pela reforma agrária e a agricultura familiar, esperantes na história do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. O enredo não é sobre o MST está dentro da história. E a importância da relação entre o campo e a cidade. Tirando essa logo, que me deixa extremamente incomodado, a blusa, que talvez seja uma das blusas mais estranhas que eu já vi na história do Carnaval de São Paulo, é, sem sombra de dúvidas, um enredo de uma escola que quer novamente ser protagonista, porque assumir, né, os haters que vão vir, os haters não aparecem agora quando o enredo é anunciado. Os haters vão aparecer mais para frente, quando a escola vai ficar. Normalmente no desfile. Então, assim, o que esperar da Tatuapé? Eu acho que é um enredo ousado, faz lembrar um pouco o enredo da Nenê, 2002, quando ela falou de reforma agrária também, coincidentemente duas escolas da Zona Leste, né? E eu acho que é um enredo bastante interessante, potente, social aí. O Wagner Santos também voltando para essa temática social que ele sabe fazer muito bem. Enredo crítico ele sempre soube fazer, né? Talvez nos últimos anos ficou um pouco adormecido. Acho que pode ser um despertar, né? Tanto dele quanto da própria escola. Eu espero grandes coisas da Tatuapé, até porque chega um momento que a gente tem que mudar de enredo CEP, né? O Tatuapé tem essa grande característica de abraçar o enredo CEP. Então eu acho que esse novo rumo, eu tô curioso, eu tô querendo saber por onde a escola vai, eu tô querendo saber o que a escola vai fazer. Então eu gosto quando o enredo me causa isso. Me causa uma curiosidade, tipo assim, de saber o que vai acontecer mais ou menos, mas de saber para qual lado a escola vai, para onde a escola vai. Então eu acho que, tirando a logo, eu tipo assim, gente, por favor, vamos parar com a inteligência artificial em logo de carnaval, porque não é legal. Não é legal para a estética da escola, não é legal para quem vê e não é legal para anunciar as coisas. Sim. Não fica legal. Inteligência artificial tem que ser pontual na logo, beleza. Coloca em determinados lugares, tranquilo. Mas não é legal assim, porque aqui parece que foi feita totalmente inteligência artificial e depois foi colocada a logo da escola Sim. e as letras, né? Mas, tirando isso, porque isso também não tem disputa de carnaval, isso aí é mais questão de estética mesmo, eu acho que a escola vai apresentar um grande carnaval e eu tô curioso para saber quais caminhos a escola vai tomar e eu tô doido para assistir esse desfile, para saber quais haters vão aparecer depois. Eu gosto, gente. Quando aparecem haters, quer dizer que a escola conseguiu o que ela se propõe. Quando aparece um Sim. hater que vai contra aquele discurso da escola, que é um discurso que a gente sabe que é um discurso pro bem, que aqui você está mobilizando uma questão de reforma agrária, que é para famílias que querem plantar e tem terra sobrando e não consegue, sem entrar no mérito de militar aqui no vídeo, né? A gente sabe que se a escola apresenta isso bem e aparecem pessoas criticando essa situação, então a escola conseguiu chegar onde ela queria. Sim. Então, por isso que eu gosto dos haters, porque os haters representam o sucesso da escola em algum momento.
É isso que alguém pergunta, tu fez o enredo crítico em 2025? Fez, mas acho que não tinha um foco, né? Tirou em todos os lados e no final a gente não chegou à conclusão. Eu acho que aqui é um foco. Não é legal. Fazer assim não é Não, legal, você, tipo, atirar para todas as partes e no final das contas assim, você não ir para um rumo. é. Você pode começar colocando todas as partes, mas se você seguir um fio condutor de onde você quer chegar, Uhum. de um objetivo, de um norte, né? Sim. E eu acho que aqui, esse ano, a escola acerta pelo menos no rumo. A Tatuapé vai ser a quarta de sexta. Parece que é a vaga dela, né? A Tatuapé é a quarta, ou é a quinta, ou é a sexta de sexta, né? Ela fica nesse ciclo aqui eterno, né? Ela é a mocidade também. Exatamente, Tem uma coisa já, tipo assim, cadeira cativa. exatamente. E agora a gente vai para a última escola que a gente vai falar aqui, que tem enredo, né? Que Acabei de é, citar. que é a Mocidade Alegre, que vai ser a terceira escola de sábado. No enredo Malunga Leia, Rapsódia de uma Deusa Negra, do carnavalesco Caio Araújo, aqui eu sei que o enredista é o Leonardo Antan. E o enredo da Mocidade, para 2026, celebra a vida e a trajetória da atriz brasileira, né, Léa Garcia, com foco especial em sua resistência, protagonismo negro e legado na cultura nacional. E o termo Malunga, de origem banto, significa companheira de luta, o que reforça o significado da homenagem. Eu acho que é a logo mais bonita, embora seja uma logo que dá uma sensação de ser um livro paradidático, né? Acho que isso não é uma crítica, não, tá? Porque eu achei bastante bonita. Malunga também é o título dado à mulher, né, que começou esse protagonismo negro na Mocidade Alegre, que é a Teresa Santos, que até onde eu sei, outras mulheres vão ser homenageadas, e foi passado para mim que a Teresa Santos vai ter uma ala neste enredo, então assim, espero que isso aconteça. Mas aí é um enredo de protagonismo negro, né? A gente começa o desfile, né, o especial no sábado com as balagandãs, e a terceira escola é exatamente um enredo sobre a Malunga Leia. A Mocidade, quando fala de mulheres, ela sempre se dá bem, né? Foi assim com Marília Pêra, foi assim, de certa forma, com a... E abaixo. Isso, exatamente. E foi assim com a Alcione também, embora muita gente não ache isso, mas acho que foi um grande enredo. Foi assim com a Clementina de Jesus também. E eu acho que, mais do que nunca, é um enredo que tem tudo para ser um grande desfile. A Mocidade Alegre nunca erra, gente. Me desculpem falar isso, mas a Mocidade Alegre nunca errou na vida dela. E Quando quando errou, erra acertando. quando errou foi porque o LED apagou, né? Mas aí, o que esperar da Mocidade Alegre? Cara, eu sempre espero muito de uma cidade alegre. É aquela escola que, tipo assim, você já sabe que ela vem pra disputar. Sabe, sempre tem uma escola que você sabe que vem pra disputar, que independente do que é o que você falou, que nunca erra. Então, a logo já me traz uma coisa boa, é o que você falou. A logo já me traz uma coisa boa, já me traz uma vontade de saber para onde vai. O enredista já me traz uma vontade de saber para onde vai. Leonardo Antão é um dos mais competentes atualmente em enredistas do carnaval. Eu coloco é, ele e o Natal também. Para mim são os dois, assim, que disputam em competência do que se faz, e o Igor Ricardo também, que agora está no Niterói. São a Mocidade da Morada está com um dos melhores enredistas que a gente tem agora no carnaval, e o Caio Araújo, que despontou também como um grande carnavalesco. Então eu acho que aí já tem um time, só nessa questão de enredo, a gente já tem um time que é forte, a gente tem uma escola que é forte, e a gente tem uma escola que gosta de pecar no excesso e não na falta. Sim. É o que a Solange faz. Quem nunca foi numa sessão de coaching da Solange está perdendo. Mas é o que a Solange fala nas palestras dela, que ela gosta de pecar pelo excesso e não pela falta. Então, você tendo um pensamento assim na escola, você sabe que a escola vai ter grandes feitos o tempo todo. Vai ter uma grande novidade, vai ter uma grande situação. Por isso que eu tô falando que a gente já tem a mocidade, independente do que ela fizer, a mocidade é a favorita. Basicamente sempre. Então a gente tem uma. Por mais que não fique depois entre as cinco, não volte nas campeãs, mas passou como favorita. Independente do que aconteceu, passou como favorita. É impressionante o que isso
isso que causa da mocidade. Eu não sei explicar, não tem explicação. Uhum. Eu falo isso de maneira bem isenta, porque o Emerson sabe, a Morada não é a minha escola de coração, apesar de eu gostar da Morada. Então, eu posso falar isso com propriedade de que isso, porque eu não estou enchendo linguiça, nem puxando sardinha, nem sendo clubista de falar da Morada, mas é sempre a escola a ser batida, digamos assim. Uhum. Mano. Se não tivesse os erros desse ano, ela teria sido campeã. Mesmo com os erros, ela esteve ali disputando a parte de cima, né, nesse ano. Então, assim, acho que é um enredo que, de certa forma, apresenta a Leia para o grande público, pois muita gente não sabe quem seja a Leia Garcia. Então, nesse sentido, acho que eu acredito que seja um enredo também lúdico, né? Aposte mais nessa. Não seja tão pesado como foi esse ano, então acho que propicia um enredo lúdico, um enredo também reflexivo, um enredo que agrada a bolha, mas também. A própria logo é mais lúdica também. Sim. Passa uma sensação de mais lúdico, de mais focar nessa questão de lúdico. E assim, é um enredo que pode. Ele agrada a bolha, mas ele também pode furar a bolha no dia da apresentação da escola, né? Quando tiver ali a transmissão da Globo, né? Acho que as pessoas talvez possam ir a buscar quem seja a Leia, até porque a Mocidade vai ser ali por volta talvez ali de meia-noite, então vai ter uma audiência boa. Então acho que isso pode trazer também esse reconhecimento, né, de quem seja a Leia, e talvez até mesmo para as pessoas verem os outros enredos, os outros desfiles que vão vir pela frente, né. Então acho que quando você tem, pelo menos a gente pode já dizer aqui um fechamento, né, do nosso episódio de hoje, a gente tem, acho que pela primeira vez em São Paulo, mais enredos bons do que enredos ruins, né? Acho que aqui não tem nenhum enredo desastroso, como a gente teve, por exemplo, em 2025. Talvez enredos que talvez faltem questões ali ou aqui, numa narrativa, ou talvez num foco. Não sabe pra onde vai, né? Mas pra onde vai, não são desastrosos, do jeito que você tá falando isso. aí. Tem enredo que São Paulo propunha no passado, você falava, gente, isso realmente passou por uma comissão. Várias pessoas olharam e falaram, não, isso é bom. Sim. Porque não é possível, gente. Porque o enredo ele passa por vários olhares antes de ser publicado. Então, Sim. não é possível que todo mundo olhou aquilo e falou, não, isso é bom, isso é maravilhoso. Não é o caso esse ano. Esse ano, todos os enredos, tem alguns enredos que é o que a gente falou, que tá num terreno que a gente tem que saber para onde vai. Mas que, mesmo assim, agrada em saber que esse enredo vai acontecer e a gente fica na expectativa de saber como que vai ser feito. Mas tem anos que a gente vê o enredo e fala, gente, que desastre esse enredo. E assim, eu não posso afirmar isso, porque não posso ser tão leviano, mas acho que é um efeito Tucuruvi, né? Acho que a Tucuruvi, quando fez um enredo muito bom em 2025, mesmo que tenha caído, passou a sensação de que os outros desfiles foram muito só desfiles, né? Eu acho que talvez a gente não tenha um grande, nossa, aquele enredo do Labo Bônico, né? Daqui a pouco você vai dar os 3 enredos Labo Bônicos que você acha. Mas eu acho que o efeito Tucuruvi se apresenta aqui, né? Acho que as escolas estão aos poucos apostando mais em enredos com conteúdo, a gente sabe que o enredo, de certa forma, em São Paulo é meio quadrado, né? Porque ele tem que ser quadrado por causa do regulamento, do julgamento. Mas, mesmo assim, mesmo que seja quadrado, a gente percebe que as escolas querem trazer algo interessante, uma proposta, uma mensagem, como você disse, muitos enredos com a temática feminina, né? Com a temática negra também, indígena. Então, acho que aos 5 anos atrás, isso era impossível em São Paulo. Eu acho que esse ano a gente está mostrando que talvez esse efeito Tucuruvi tenha dado um despertar nas escolas de São Paulo. Os 3 enredos labobônicos, o que você acha? Enredos labobônicos. Isso, labobônico. O nome é muito engraçado. Deixa eu... eu colocaria a Morada, que é esse último enredo aí. Eu colocaria, de fato, a Morada. Eu colocaria Rosas. Uhum. É totalmente diferente. Mas eu colocaria a Morada, Rosas e as Bruxas do Colorado. Os meus enredos labobônicos são a Colorado, a Mocidade Alegre também, e eu fico em dúvidas entre a Rosas, e por mais que eu tenha ali questões com a própria Tatuapé, mas eu acho que eu vou ficar com igual você, acho que eu vou colocar Rosas também.
Aqui são os 3 grandes enredos. Definidos os enredos labubônicos por unanimidade. São os enredos labubônicos por unanimidade. Não que os outros enredos não sejam, tá? Mas A Tatuapé com menção honrosa. Meio Tatuapé com menção honrosa aqui. Mas eu espero que a gente tenha aí um bons desfiles. Mais pra frente, né? A gente vai ter os sambas, né? Que a gente vai aqui falar deles. E agora começa, de fato, aqui a nossa cobertura no samba sobre o Carnaval de 2026, o Carnaval de São Paulo. Lembrando que este ano, nosso podcast, ele vai focar mais no aspecto escrito, né? Acho que o povo gostou mais do escrito este ano, né? Então a gente vai apostar mais no escrito este ano de São Paulo. Então a gente vai ter a nossa série que os enredos contam. Se eu não me engano, vai começar ali a partir de dezembro, né? Porque o Carnaval vai ser no início de fevereiro, né? Então eu imagino que já no final de novembro, início de dezembro, comece o que os enredos contam, porque este ano o que os enredos contam vai ter Santos também, né? Então vai aumentar um pouco mais. Então, nesse sentido, a gente vai ter, sim, episódio de enredo, né? Um pouco mais teórico sobre desse ano, mas não vai ser como ano passado, né? Que a gente tinha 5 episódios. Vai ser ali no máximo 2 episódios sobre enredos. Esse ano vai ser um pouco mais enxuto. Em dezembro eu tô aqui de novo, né? Isso. Convidando pra fazer reação dos sambas. Não, do samba. Aquela reação que vocês gostam. Não, você vai vir. A gente fazer reações. Agora esse ano a gente tem o Labo Bônico, o emoji Labo Bônico. Agora a gente tem um Labo Bônico. E é isso, né? A gente vai então aí começar agora a falar um pouco mais do Carnaval de 2025 aqui no nosso podcast. Estamos próximos do episódio 200 do nosso podcast. E é basicamente isso, né? Diga sua mensagem final à nossa população. Gente, muito obrigado de novo pelo Emerson, pelo convite. Eu sempre gosto de estar aqui para me comunicar sobre o Carnaval de São Paulo. O pouco que eu leio sobre o Carnaval de São Paulo é muito. Vocês viram que eu tenho bastante informação na bagagem, mas eu não sou especialista no Carnaval de São Paulo. Eu sou um espectador como vocês. O especialista está aqui do lado. E a gente segue aqui tendo as impressões do Carnaval e torcendo para que o Carnaval seja sempre maravilhoso. Por isso que a gente fica feliz quando a abertura do Carnaval é muito boa, porque é o que o Emerson falou, prende as pessoas a assistirem outras. Porque se você tem uma abertura muito potente, as pessoas vão querer ali, o que vai vir a seguir? Se começou assim, então vamos seguir aqui numa linha para saber como é que é. Então, quando as escolas de samba crescem, o Carnaval ganha muito com isso. Sim. Então, a torcida é essa, porque já a abertura já vai ser muito boa com a Mocidade Unida da Moca. E a sequência vai ser maravilhosa. Então, eu acho que a gente vai ter um grande Carnaval em São Paulo esse ano, em termos de enredo. E eu espero que em desfile também. Então, é isso. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. E em dezembro eu tô aqui de novo me autoconvidando aqui para fazer as reações aí de Samba Enredo. É isso, a gente fica no aguardo para saber o que vai ser resolvido referente ao camisa verde e branco, se ele vai continuar no grupo, se ele vai ser retirado, não sabemos. Mas esperamos que mais para frente já tenha os 14 sambas. Eu não espero passar por uma emoção de ficar aí esperando qual vai ser o outro samba. É como aquilo que eu disse, a gente esperou até o máximo possível para fazer o nosso quadro aqui com o Enredou, porque o Enredou normalmente ele já é quando as escolas lançam os enredos. Só que em julho, normalmente eu ainda tô com a quadrilha isso. Ainda, quando eu faço Enredou com você, tem que dar um tempinho na quadrilha para fazer. Esse ano acabou a quadrilha e o Emerson falou, e aí, vamos fazer essa semana, porque não dá para esperar mais, daqui a pouco já vai lançar o samba todo. Aí isso. Não vai ter mais graça, porque já vou ter, quando eu tiver ouvido do samba, aí eu já conheço o enredo todo e eu não vou ter a mesma reação aqui de ineditismo que eu tive hoje, por exemplo, de algumas escolas. Então, assim, a gente fica aí no aguardo, a gente breve vai fazer semana que vem já o do acesso também, que são as 18 escolas, que todas elas já têm os seus enredos, né? A última escola que esperou para anunciar foi a Mancha Verde, para anunciar qual a reedição que ela ia fazer, mas ela já anunciou a reedição. A Mancha Verde não faz enredo inédito no acesso, né? Só reedita, mas ela já anunciou a sua reedição, então agora a gente vai fazer também próxima semana do acesso. É isso, gente, até a próxima. A gente está caminhando aí para o nosso... já está caminhando para o final do ano, né? Porque a gente já está em setembro, né? Então a gente já está no final do ano. O Carnaval já está logo aí, daqui a pouco já começa até as agendas de ensaio técnico, mas fica aí, portanto, o nosso aguardo.
aqui acompanham tanto a nossa página, a gente não acompanha igual as outras páginas de Carnaval de São Paulo fazem, né, com todas as informações, mas a gente está sempre falando do Carnaval de São Paulo quando for possível, e também de Santos agora, já que a gente está lá residente em Santos também. É isso, gente, até mais, até a próxima, não se esqueça, nunca deixem de sambar. Tchau!